Grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Futevídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Estamos aqui no Bardelinho, rapaziada. E tu pensa numa mesa de bar qualificada, só com lendas por todos os lados. Foi basicamente o que acabamos de fazer aqui agora. Você vai ver agora, valeu! Resenha 37. Rapaziada, olha quem tá aqui comigo hoje. Meu Deus do céu. Olha esse time. Porra, Zeca Marques, Elinho, Lula. Porra, que prazer, rapaziada. Como é que era a vinheta, Lu? Nosso. Como é que era a vinheta? Luiz Carlos Silva, tá vendo? Luiz Carlos Silva, de peito aberto. Ah, olha, coisa que eu tô na área. Eu sei que eu tô na área. É isso aí, irmão. Prazer, obrigado pelo convite. Pô, pra mim a honra é toda minha. Essa mistura aqui vai dar liga com certeza. Com certeza. E vamos começar onde a carreira de vocês encontra do Elinho. De carreira rádio jornalística de vocês. Cara, roubou pra caralho dele, né? Muitos. Vários gols. Muito Elinho. justo. Elinho ficou quantos anos no Bota? Eu comecei cedo, comecei em 81, né, mas ainda no banco e tal, eu tinha 16 para 17 anos, eu fiquei até 89, no ano que o Botafogo foi campeão, eu saí. Né? Inclusive o Espinosa falou, fica aí, a gente vai ser campeão, mas eu falei, pô, já estou muito tempo aqui e eu queria ir para a Europa e tal, e o Emil não gostava de mim, que eu era jogador do Botafogo, né? Aí eu falei, não, quero sair, só que eu saí errado, né? Eu tinha que sair para a Europa, mas só que o Emil não queria vender para a Europa. Aí, e nem para o Atlético Mineiro. Aí como o Luizinho Drummond já tinha sido diretor do Botafogo, ele foi pro Bangu, aí falou, não, vamos lá, a gente fica lá no Campeonato Carioca, depois a gente vende para ganhar dinheiro. Aí eu falei, tá bom, só que aí não deu certo, né? Comecei a machucar, comecei até a jogar bem. Fiz 2 gols contra o Flamengo, fiz gol contra o Volta Redonda e tal. Só que aí depois eu levei uma pancada e aí eu operei, comecei a operar o joelho 1, 2, 3, 4, já foi até 8 já. Nos juniores você jogou também? Joguei no Botafogo, Joguei em 79, comecei em 79. 2 anos mais ou menos? Eu cheguei, eu era do Vasco, né? Aí naquela época você tinha que ficar 2 anos parado, porque o Vasco não queria me liberar e tal. Aí eu fiquei 1 ano, aí em 80 eu comecei a jogar no juvenil. Em 81, 82 eu fui para a seleção Sub-20, que era Dunga, Bebeto. Tem muita preliminar no Maracanã. Muito, aquela época. E os jogos eram narrados. E narrado. Porque a Rádio Globo, por exemplo, a Nacional também, que seguiu o modelo da Globo, né, Zeca? Uhum. E aí, quando tinha, por exemplo, Vasco e Botafogo profissionais, tinha na preliminar o Vasco e Botafogo da meninada da base. Exatamente. E esses jogos eram... Eu acho que era importante, né? Porque assim, quando o jogador subia, a torcida já conhecia, né? Porque muitas vezes, inclusive ainda tem um jogo que assim, os botafoguenses mais antigos falam, tem um jogo Botafogo e Flamengo, foi 3-3 no Júnior. Foi 3 gols do Gilmar Popó. E 3 gols, eu fiz acho que 1 ou 2 gols de cabeça, e 3 gols do Botafogo de cabeça e do Flamengo foi de 3 gols de falta. Foi um jogaço, foi um jogo melhor do que o do profissional. Exato. Isso aí todo mundo falou, que tu falou, narrava, né, também. E pô, ficava, às vezes o nego ia mais cedo para assistir o jogo dos juniores, né? E tem eu sou frequentador do Maracanã desde que eu já tô coroão, né? Então eu ia pro Maracanã com 9 anos de idade, 10 anos de idade, lá para 67, 65, eu já estava no Maracanã. Só fera. E aí, pô, eu vi Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valteci, né? Jair, Roberto, Rogério, Jair, Roberto, Paulo César, timaço mesmo, né? Flamengo também tinha timaço, não, Bangu tinha timaço. Os times de menor investimento faziam jogos maravilhosos antes dos clássicos, né? E em cima disso que vocês estão falando aí, uma coisa também que me chama muita atenção, que foi legal pra caramba, era o Dente de Leite. Dente de Leite. Entrava aqueles menininhos, lembra dos menininhos? Eu entrei. Calção grande. Você jogou Dente de Leite? Vasco e Flamengo. Lembra, Lula, disso? Até no Natal tinha, que ia no Papai Noel, assim. Aí entrava aquele monte de molequinho com os calção largão, chuteira, meião, correndo. Isso se incentivava muito, né, cara? Era uma coisa de você motivar a garotada
a participar de um jogo de futebol, a se tornar profissional, né? Você não acha, Linho? Com certeza. E hoje também está muito difícil para você levar uma criança para treinar. Porque o que acontece? O time grande não tem nem mais experiência tem, né? É só empresário ou olheiro, né? E o time pequeno, onde podendo ficar naquele velho, né, modelo, não. Também faz a mesma coisa, ou então dá alguma pessoa que tem uma condição melhor, aí começa a cobrar de todo mundo, das crianças aí. Tem criança que não tem condição de pagar, né? As crianças que jogam bem não tem como pagar. Linho, desculpa, Marcelo, se você vai perguntar. Nessa questão tem um detalhe, que você sai do NECA, né? Tá escolhendo. Era uma fábrica. A Soneca foi um dos melhores. Né? E hoje em dia não tem isso mais. Não tem, é isso que eu estou falando. Pois é. E outra coisa, o Soneca era aquele coisa que vestia a camisa, entendeu? Não adianta que... Eu me lembro uma vez que, vocês devem lembrar, que o menino do Atlético Mineiro lá, que levantava a bola, ficava rodando a bola no Mineirão. Ele chamado de Foca, né? Não. Um atrás. Ele era do Cruzeiro, Kerla. Esse era do Cruzeiro. Eu falei um que ficava, que era do Atlético Mineiro e ficava brincando com a bola. Assim, isso deveria ser em 79. Aí ele foi treinar lá no Botafogo, já tinha empresário ele. Na época ele pediu 25 mil, mas não, né, do dinheiro da época, né? O senhor Nex chegou na cara do empresário e falou assim, aí eu tava correndo e me chamou, tá vendo esse menino aqui? Eu tô tentando arrumar metade do salário mínimo para ele e ele não... Tá difícil o Botafogo. E ele joga muito mais do que esse garoto aí 500 vezes. Como é que eu vou dar 25 mil só porque ele faz coisa com a bola? Não. Quer dizer, ele vestia... Malabarismo com a bola, né? Ele vestia a camisa, não tinha essa. Se fosse bom, jogava. Se fosse ruim, ele mandava embora. Olha, eu desse time que eu falei aqui agora há pouco do Botafogo, eu conheço alguns até hoje, né? Tem o Convívio, Carlos Roberto, Moreira, Paulo César. O que era interessante, Elinho, Marcelo e Lula, assim, do meu ponto de vista, é que os caras jogavam nos times que eles torciam. Por exemplo, esse time que eu falei, Moreira é botafoguense, Carlos Roberto é botafoguense, Paulo César é botafoguense, Afonsinho é botafoguense. Tá entendendo? Os caras jogavam, Roberto Miranda é botafoguense. E eu fui pro Botafogo porque eu era botafoguense. Então, você criava uma identidade com o clube, exatamente o que a gente estava falando anteriormente. Desde pequenininho, você estava junto com a tua torcida, o moleque dentro de leite, ele entrava em campo, aí a torcida ovacionava ele. Juvenil, abertura de clássico, a torcida ovacionava ele. Então, aí, quando ele chega no profissional, ele já criou um laço, isso na minha cabeça, né? Ele já criou um laço tão grande com aquele clube que ele é torcedor, verdadeiramente torcedor do Botafogo. Uma carreira. Eu vi só por dinheiro. Eu vi uma entrevista do Eurico Miranda, ele falando sobre isso que eu estava falando. Ele falou assim, o Vasco, o juvenil, o júnior treina lá não sei aonde. O profissional treina aqui. Aí o que acontece? Quando o garoto sobe pro profissional, ele vai ficar assim, Giovani, fulano, Romário, o cara vai ver ele como um ídolo. Agora, se ele treinar todo dia ali, todo mundo junto, quando chegar no profissional já está todo mundo conhecido, não vai ter mais aquele impacto de torcedor. Posso fazer uma pergunta, Linha? Você que jogou bola, você que vestiu o manto do Botafogo, viveu aquela época intensamente e, é claro, acompanha futebol até hoje. O que tem hoje no futebol atual que não tinha na sua época e que você gostaria de ter? Não vamos falar de dinheiro não, tá? De estrutura, por exemplo, marketing. Você gostaria que tivesse o marketing que tem hoje naquela época? Tem muito jogador aí que é feito pelo marketing, né? Não joga isso tudo. Eu acho que hoje tem muita coisa que naquela época não tinha, né? Não, com certeza. O que você acha que você gostaria que tivesse? O que você, Elinho, gostaria que tivesse naquela época, que tem hoje, naquela época não tinha? Eu acho que o campo é melhor, a bola é melhor, os uniformes é melhor. Antigamente você jogava na chuva, a meia era grossa, às vezes chegava até a ficar debaixo da chuteira. O corinho era de couro mesmo, né? A chuteira pesava quase 500 gramas, entendeu? Agora, no outro lado também é o seguinte, naquela época, eu falo para os outros, tu jogou bem, tu só correu, tu não sei o quê. Mas naquela época, se tu não jogasse bem, porque os times eram todos bons. E era Roberto sempre fala isso. E os jogadores do Botafogo, 8 eram feitos em casa, a maioria, né? Hoje não, hoje os caras, tu falou, não tem identidade. Não cria nem identidade com o clube, né, cara?
Pô, aí o nego tá reclamando do campo do Botafogo. Pô, eu operei 8 vezes, nenhuma delas foi em grama artificial. Foi só grama normal. E os campos ruins, né? O que adianta ter campo com grama normal se o campo não é bom? Aí tu vê o Maracanã mesmo aí no ano passado, cheio de buraco. O Gabigol se contundiu no buraco do Maracanã. O número de jogos no Maracanã é um negócio inacreditável. Então, e continuam reclamando no gramado no Maracanã. Que dizem que o gramado tá duro aí, porque o Severiano, que é o cara hoje responsável, ele falou: vamos começar a temporada com o melhor gramado do Brasil, Maracanã. Tapete, você olha lá de cima e tal, realmente é um tapete, mas lá jogando parece que não está assim. Os jogadores estão reclamando. Então tem essa polêmica aí, como o Elinho está dizendo, né? Gramado artificial, não, porque o jogador se contunde e tal. Cientificamente, garantem, principalmente o Palmeiras, o Atlético Paranaense, que não, a história não é bem assim, não. Não é. O Neymar se machucou, não foi mesmo artificial. Agora é o seguinte, eu respeito muito um jornalista, não são todos não, tá? Vou olhar aqui até para a câmera para falar. Tem muito aí que é filósofo da bola, o cara começa a filosofar e na verdade eu acho que não tem nada de futebol. Mas tem um cara aí que eu gosto muitíssimo, que é o André Rizek. Aí ele falou um negócio muito interessante, cara. Eu sou a favor de qualquer movimento de jogador, eu sou a favor, entendeu? Porque quem é o artista é o jogador. Claro. Não é o dirigente, não é o técnico. Então, se o jogador que está lá, é a atração do negócio, que leva o público, se ele está reclamando, a gente tem que ouvir, pô. Por que o cara está reclamando? Ele tem que ter. É igual a gente no rádio, Lula. Você tem que ter um bom equipamento, você tem que ter um bom microfone, um bom fone, para você desenvolver um bom trabalho. Então, se você tem um campo que você fica à vontade nele, um gramado, seja ele sintético ou natural, né? Você tem que... Bom, é nesse que eu me sinto bem. Então vamos discutir a respeito. Claro. Né? E a gente começa do seguinte ponto. Por isso que eu concordo com o Rizek. Como é que você vai debater se um é bom ou ruim se o outro é péssimo? Se o gramado natural é péssimo, todo esburacado, entendeu? E ainda tem um outro negócio, né, meu amigo? Os shows. Sim. As arenas. Olha, o sintético não vai fazer diferença. No sintético não vai fazer diferença. O cara vai botar aquele tapume lá, vai cobrir a grama, vai ser o show, os caras vão dançar ali, vai derramar cerveja, vão pipocar, tirou aquilo, tá tudo igual. Grama natural, não. O Maracanã, por exemplo, o Flamengo com o estádio dele, que se subir, porque... Essa cerveja tá olhando pra mim, tio. Aí, uma braminha aí, galera. Vamos lá. Vou tomar uma. Brinde. Vou tomar uma. Aí, ó. A nossa. Ele vai de água que ele não bebe. Vamos lá. Eu vou beber Vai por no ele. bico. Oi. Tudo melhor. Tô quebrando o regulamento aqui. Deixa eu te falar. Lula diz que só bebe depois da Ave Maria aí. Eu tô com a Ave Maria, eu abro a cerveja. Abriu exceção. Toda regra tem uma exceção. Mas no Maracanã tem comentários lá que quando o Flamengo levantar o estádio dele e inaugurar no gasômetro, que dizem que vai demorar muito, hein? Esse estádio não vai sair assim não, rápido não. O Maracanã vai ter grama sintética, porque o custo é menor. A manutenção do gramado sintético você gasta menos do que com a grama natural, é o que dizem. Vou colocar um negócio na mesa aqui para todos vocês. Vocês viram, por acaso, o vídeo? Você que está em casa aí também, quero saber se o vídeo do Bernabéu, o novo Bernabéu. Aí Companheiro, grama natural. Só que é o seguinte, bicho, é um negócio de cinema. Você viu esse vídeo? Vocês têm que ver, cara. A grama, ela sobe, tá ali a grama. Aí ela desce, aí vem uma outra por cima, uma quadra de basquete. A grama desce, ela fica lá embaixo, sendo irrigada, cuidada. Eles montam tênis, basquete, show, futebol, tudo no mesmo espaço. Só que é o seguinte, quando tá tendo futebol, a grama volta. Ela vai por uns carrinhos, é um negócio interessantíssimo, cara. é maravilhoso. Aí é grama natural. Os campos da UEFA, da Champions League, tudo natural. Mas a Inglaterra, onde o tempo não favorece, né? Os isso eu ia caras falar. conseguem fazer impecável. Mas eu acho que aqui no Brasil é pior. Tu vê, o calor desse aí, como é que a grama vai aguentar? Pois é. Uma grama Tudo, normal. cara, Elinho, na boa, tudo tem hoje tecnologia para você resolver, amigo.
O negócio é o tal do investimento e querer fazer, entendeu? Por isso que os clubes encheram o saco, quem tem dinheiro no bolso, meteram lá um sintético, é o caso do Botafogo, é o caso do Atlético Paranaense, que me parece que foi o primeiro, né? Foi que ali tinha uma sobra lá, que o É, campo era irregular. entendeu? O cara Aí tem- lançaram isso como solução. O clube tem dinheiro. Mas faz- essa grama sintética do Botafogo, ela é diferente do Atlético Paranaense. Né? Dizem que ela é melhor, que parece mais com grama normal. Eu não tenho muito conhecimento, não, assim, técnico para dizer. Elas são. Até porque o do Atlético Paranaense é um gramado bem mais antigo. Mais Mas antigo, esses que já mexeram lá. Aí veio o Corinthians, que é o chamado híbrido. Que ele tem pouca coisa de sintético, mas é mais grama natural. É verdade. O Palmeiras é grama sintética Igual do para Botafogo. valer. O Atlético Mineiro agora está Tá implantando fazendo também. o sintético também, que é arena multiuso. Você tem que criar isso, que o Atlético, com esse problema da arena dele, ele já está tomando prejuízo jogando no Mineirão. Esses clubes viraram empresa. Empresa visa lucro. Então, não é o amor e torcedor. E a linguagem dos caras é a mesma. O Textor falou a mesma coisa, embora o Flamengo ainda não seja clube empresa, mas é quase. O Boto, ele falou, nós não vamos contratar jogador por comentário de rede social e de Eu vi imprensa, ele falando. não. Né? Você Eu ouvi. ouviu ele falando isso? E o cara do Atlético falou a mesma coisa, nós não estamos com pressa de remontar o time do Atlético. É o mesmo no Botafogo com o Textor. Torcedor apaixonado, ele não quer saber disso, né? Aí mudou. E tem um viés de torcedor que vive intensamente a janela o ano inteiro, né? Que é sempre uma contratação. O filme tá ótimo. Essa camisa do América Mineiro Mineiro. é um dos maiores formadores de jogadores do Brasil, o América Mineiro. Mas eu Marcelo parece um centroavante argentino. Pega o Batistuta assim. Batistuta, né? Louco Hein? Abreu. Não cabe. E aquele americano, aquele zagueiro dos Estados Unidos, o Lala, que era guitarrista, o Lala. O Lala. Ele era guitarrista, era cabeludão assim também. Mas assim, eu acho que esse lance do Botafogo que a torcida está reclamando é mais pela rivalidade com o Flamengo, de ter perdido para o Flamengo. Isso, Claro. É. Mas ele, é que tu tinha falado, ele só está vendo o campeonato, a organização, só em abril. Para ele vai começar em abril. Em E é abril. onde que o Carioca não rola dinheiro. Isso aí. Companheiro, ele está pensando nisso. Tem dinheiro, tem. O Carioca hoje... mas não é dinheiro que ele- o Carioca hoje ele é muito bem vendido. É o único campeonato em duas redes abertas. Globo e Bandeirantes. Bandeirantes e Globo, Canal Gold no streaming e ainda outro Premier, Band Esporte e o dinheiro de placas, que o Brunão da Brax, com a turma dele lá hoje, é um negócio espetacular. A federação está nadando em dinheiro. Trabalho bacana da É. federação, mas é o seguinte, né? A forma, a maneira que está sendo montada, os grandes só entram um pouco mais para frente. E os pequenos, de menor investimento, eles já estão se preparando para aquilo. O Botafogo treinou 14 dias e estreou no primeiro turno. Não tem como você fazer um bom papel. Aí na Taça Guanabara, que a gente está encerrando agora, você não tem jogos realmente atrativos Não. dos grandes. Aí fica aquela coisa da federação ter que montar para... O Carioca, o Campeonato Carioca, na minha opinião, você tem que abrir um Campeonato Carioca que ainda é o mais admirado no Brasil, principalmente subindo Norte e Nordeste, abrir com um grande jogo. Se abre com Flamengo e Botafogo, o primeiro jogo de abertura do campeonato para arrebentar um clássico. Mas aí é o seguinte, Lula, é isso que tem que agir, na minha cabeça, achar uma maneira de resolver isso, porque, por exemplo, Botafogo vinha de 2 títulos. No final do Aí ano, tá né? cansadão, não sei o quê, aí como é que você vai jogar, cara? Não tem Isso, condição. né? Esse todo mundo teve que botar a base. Não tem condição. Aí você joga com a base, você joga com um jogador que nunca veio, tu não vou ver esse Alguns cara. times foram viajar para os Estados Unidos. E além do mais, esse ponto que vocês falaram aí, porque é o seguinte, cara, é o dono. Ele não é dirigente, ele é o dono, é meu negócio. Então, se eu quiser jogar fora, eu jogo. Se eu quiser. Ele faz o que ele quiser, é dele. Ele comprou aquela porra. Entendeu? Ele não é dirigente. E ele não está ali com o coração, né? Não, ele é empresário, porra. E, inclusive, o barato dele é outro. O barato dele, o que dá realmente dinheiro pra ele, é essa coisa da indústria de Hollywood. Que ele tem uma empresa lá de efeitos especiais pra cinema,
fez filmes aí, Guerra nas Estrelas, sei lá, um monte de filme pica aí, ele fez a empresa dele. Então o ramo dele mesmo, que dá o dinheirão mesmo pra ele, é outra parada. E além do mais, Onde que brota, né? É o entretenimento, onde que brota, né? Onde que brota. E a indústria americana de cinema, todo mundo sabe que é grande pra caramba, né? Rola dinheiro. Então o cara tem dinheiro pra cacete. Essa que é a real. Além do mais, vou passar a bola, eu falo pra cacete mesmo. Eu vou jogar então vou jogadinha pra Elinho já. Vou passar. Aí o que vai? que Vai eu vou ter essa história de rico. Um outro milionário amigo dele emprestou um avião. O cara é dono de um time de basquete. Não, é futebol americano, né? Futebol americano. Futebol americano. O cara é bilionário. Bilionário trabalha com bilionário. Pois é. Vai. Agora, puxando mais pra carreira do Elinho, tem uma passagem lá que você joga contra o Cruyff e o jogo rola uma confusão, não é isso? Foi Botafogo e Ajax. Pois é. Ele era o treinador. Foi 1-1 esse jogo. Eu joguei até bem. E o time deles era bom, era Gullit, Aicá, né? O centroavante que machucou cedo. Jogava muito, ele jogou. Eu tô tentando lembrar aqui desse time. O moleque rápido pra caramba, né? Tô Fazia vendo ele gol, aqui na minha fazia frente, gol, cabelinho liso assim, narizinho. Aí teve a bola, ia sair na lateral assim, o campo era. O banco de reserva era na lateral. Botafogo e quem? Ajax. Ajax. Abençoasse aqui. Van Basten, não, Van Basten. Van Basten. Van Basten. Van Basten, é esse mesmo. Gullit, Van Basten e Raikar, né? Raika. Sinistro. O time era bom pra cacete. Foi um. Aí a bola ia saindo pra lateral assim, eu fui dar um carrinho. Como o gramado já era bom, né? E tava meio úmido, aí ele foi e botou uma sola pra mim. Eu levantei e dei um bico nele. Só que foi levantando um assim, o Zezé foi levantando, os caras eram tudo quase 2 metros. Eu falei, ferrou. Relinho enorme, né? Aí mas depois eu pedi desculpa a ele, que ele foi pro Barcelona, né? E nós fomos até campeão no ano seguinte. É Palma de Maiorca, né? Acho que é isso, sim. Isso que eu ia falar aqui, que é o embrião do título de 89, né? É isso, é. O time era se formando e tal. Nós fomos campeão, eu pedi desculpa a ele e tal. Mas que nesse mesmo campeonato, eu fui expulso. Fui jogar contra o Boca, aí eu já tinha feito 1 gol ou 2. Aí eu fui dar um carrinho lá, o cara pisou no meu joelho e começou a sair sangue. Eu levantei, saí na mão, fui expulso. Então, o cara que você jogou, que mais na tua época, assim, se você jogou junto, que mais te impressionou, assim, que mais... Jogou contra ou a favor? A favor, que você jogou junto. Cara, teve o Eloy, E depois Berg, é claro que eu vou te perguntar outro. Eloy, Berg. Berg jogou bola, né? Mendonça, você jogou? Mendonça jogava muito. Porque o Marcelo também, eu peguei o Marcelo. Que veio do Atlético? Atrás de Mineiro. Bom de bola. Ele jogava bem. Bom de bola. O Eloy, O você Wesley. jogou com o Eloy, né? Joguei, o Wesley também. Pegou o Wesley? Peguei, meio jogava de muita campo. bola. Jogava, Tá bom. Ao meio de campo, é isso? Volante. Volante. Esses jogadores aí que ele falou, tem o Elinho, por exemplo, quando eu estava narrando, acho que na Rádio Globo já, quando ele pegava a bola, né, tal, às vezes eu falava, lá vai o menino maluquinho. Aí o Sérgio Américo, repórter, falou assim, ele não tá gostando disso não. Eu falei, rapaz, menino maluquinho é um elogio. Mas eu não... É calor dele, eu não... E o Mendonça, você jogou muito no Caio Martins também, jogou? O Mendonça, quando pegava na bola, eu dizia assim, lá vai o menino do Rio. O Mendonça, porque tinha aquela música aquele cabeludo, que tinha uma música do menino do Rio, hein? Petit. Aí, belo dia, eu tô saindo na Rádio Globo, lá na Rua do Russell, descendo, tá vindo o Valdir Amaral, que era o chefe da equipe. Aí o Valdir virou-se para mim e falou assim, falava assim, Luiz Carlos, parabéns pelo seu trabalho. Eu falei, ele quer dar alguma cutucada em algo que não está gostando, tá? E começa elogiando e depois dá uma cutucada. Parabéns pelo trabalho, e foi virando, voltou e falou assim, um negócio que eu queria te dizer, para de falar esse negócio de menino do Rio,
porque isso lembra ao ouvinte aquele garoto, aquele rapaz da Rádio Nacional, que era o Zé Carlos Araújo. Garotinho. O garotinho, menino do Rio. Eu falei, claro, Valdir, não vou falar mais. Manda quem pode, a verdade, quem tem juízo. Querendo fazer uma pergunta para os dois que viveram no auge do futebol, né? Na década de 60, 70. Como é que é ele assistindo tantos jogadores? Ele aqui falou vários nomes de jogadores aí que é fora de sério. Como é que é para eles hoje assistir os jogos com jogadores hoje com qualidades bem menores? E aí, Lula? Eu deixo a bola contigo, toca você aí primeiro. Olha, eu vou dizer o seguinte, são épocas bem diferentes, tá? São épocas bem diferentes. Hoje, por exemplo, o melhor jogador que a gente foi unanimidade no Campeonato Brasileiro do ano passado foi o Luiz Henrique, do Botafogo, correto? Foi o Rei da América. Olha, meu irmão, eu vi muito ponta direita, não vou citar nome, mas eu vi muito ponta direita melhor que o Luiz Henrique na minha época. Mas muito mesmo. E tu falou uma coisa que É pouco não. a gente tá falando até negócio né, não sei se foi ou não há, de jogador que jogava mais atrás hoje, se fosse hoje jogaria coisa. Uma vez o seu Neca falou para mim assim, a melhor posição que vai ser mais importante, no caso, será a ponta. Eu fiquei assim, meio que pensativo, que teve um tempo no futebol que tiraram os pontas, né? Tiraram. O Jô Soares falava, bota a ponta, Tele. E depois disso, até acho que quase baniu os pontas, né? Era mais meia, fechando, fazia 5, 6 meio de campo. E hoje está voltando, né? Hoje está voltando. Voltando. E está voltando, aí volta o futebol mais bonito também. Como agora o Luiz Henrique, o Bruno Henrique também do Flamengo. Que até o que o Brasil hoje em dia mais produz são pontos. Mas olha, Eu não sei se vocês concordam com isso. e aí, Lula, como é que você vê essa diferença do tempo da nossa época? como eu digo, Épocas realmente diferentes. O futebol hoje, ele é mais preparo físico, não é? Você vê, por exemplo, Premier League, a bola não para. Não é? Qualquer grande time do futebol inglês hoje, também Espanha, é pá. A arbitragem ajuda, o jogo corre E árbitros que sabem apitar, né? O jogo do Botafogo contra o Racing, por exemplo, o chileno, que árbitro ruim, né? Pelo amor Cotovelada comeu solta no jogo. Então, Elinho, Os 3 minutos que tem ele deu no diferenças, né? Tem diferenças aí. Mas você tem, por exemplo, o Gerson do Flamengo, é um belíssimo jogador, né? O Gerson joga muito. Enfim, e outros jogadores aí atuando. Mas aí, Lula, aí você fala, o Gerson joga pra caramba, desculpa, Elinho. O Gerson joga pra caramba. Aí você fala assim, pô, mas naquela época, o Falcão era volante, né? O Pintinho A gente jogava onde? atrás. Pintinho Mas aí é atrás, é um bobadinha. perigo. Pintinho incomoda. Isso é sacanagem do Lula. Eu tive que levantar essa bola porque o Lula tava de sacanagem com isso, senão ele não ia ficar quieto. Esses jogadores aí precisam tomar cuidado, né, para não falar, subiu o Pintinho. Subiu Hoje de pode. cabeça. Hoje tá valendo tudo, hoje tá valendo. Mas olha só, hoje o jogo é mais rápido, é mais toque. Mas porque também tem menos qualidade. Menos qualidade, Quando aparece um jogador com uma qualidade diferenciada, tipo né, o Messi, o Neymar, ele sobressai. O Gerson joga pra caramba. E o Dirceu Lopes? Dirceu jogava muita bola, né? Entendeu? E não chegou a ser titular em seleção brasileira, né? Não vendo? foi a Copa do Você Mundo. tá vendo como é que é o negócio? Mas também, pô, quem era o titular? Era Tá uma vendo? briga, Então, briga dura, né? Menos tempo aí, Briga assim, dura. consegui pegar coisas assim absurdas, tipo o Alex e o Djalmeida jogando na Copa do Mundo. Hoje em dia seriam titulares absolutos. Isso pra falar de anos 92, imagina 60, 70, 80. É outra época, eu vejo muito talento hoje, na verdade. Você vai, eu vejo muito talento hoje, tem muita gente. Assim, para o momento, que eu quero dizer. Do momento, entendeu? Vejo muito talento. Pô, conversando com o Carlos Roberto, essa galera antiga, cara, ninguém queria ser poupado. Hoje ninguém quer ser poupado, né? Tem que poupar. Pergunta se os caras queriam ser poupados. Sabe por que não queriam? O Lula, o Elinho e o Marcelo? Porque você ia perder a posição, meu irmão. Mole, mole. Se desse Aí brecha. fica 3 jogos sem jogar. Aí você olha pro banco e fala, por quê?
com esse cara aí? Ah, não, vou jogar, meu irmão. Tô capengando, mas vou jogar. Porque se eu ficar sem jogar, eu vou perder meu bicho, porque o cara vai tomar meu lugar. Tô mentindo ali? Verdade, verdade. A qualidade era muito. A disputa era muito grande, né? Você, pô, tu vê, quando eu subi, tinha Geraldo e Edson. Não sei se. O Edson era considerado o Garrincha, né? De bravo, só não sabia fazer muito gol. O Geraldo era o jogador mais rápido, tipo o meu estilo. Eu falei assim, pô, não vou jogar nunca. Entendeu? Quando eu comecei de centroavante. Pintou uma brecha lá. Toda? Com essa altura toda. E consegui fazer gol. Fiz um gol de bicicleta ainda. Eu substituí o Nunes quando estava no Flamengo. E quando estava no Botafogo, né? O que era do Flamengo. E eu fui lá, quer dizer, os caras deram brecha, eu fui, venderam os dois e ficaram comigo. E depois apareceu o Maurício, apareceu mais um. Antigamente aparecia muitos jogadores, então você não podia dar muita brecha não. Não, cara. E tinha muita gente. E agora falando de técnico, quem seria teu grande treinador? Pra mim, que eu peguei? Que te treinou, né? Que eu peguei foi o tio Fantoni. Quem? Tio Fantoni, Ah, Paulinho de Almeida. Paulinho. Agora, os melhores deles todinho para treinar. Para ver o jogo, o tio Fantoni era o melhor. Pinheiro também era bom. Agora, o melhor deles todinho para treinar, para colocar você dentro do campo, era o Zoel Martins. Que ele não foi muito tempo no profissional porque ele tinha um temperamento muito forte, né? Então ele não foi. Mas para treinar, ele era dos juniores. Ele subiu algumas vezes no profissional, mas não se deu bem por causa do temperamento dele. Porque no profissional você não pode fazer a mesma coisa que faz com os juniores. O profissional não aceita, né? Pra mim é coisa. Pior. Paulo Amaral você não pegou, não? Peguei. Pior Paulo pra mim foi o Amaral. Zagallo. Eu imaginava essa resposta. Por quê? Porque ele é fraco. Na parte tática, técnica? Eu não gostei. Não, é. Agora, Assim, até meio sem lógica assim, porque pô, tu fala, pô, o cara não é bom, mas foi campeão de tudo, né? Mas para treinamento, eu não gostava dele não. Elinho, vou aproveitar essa coisa que o Marcelo perguntou aí de técnica, vou perguntar para você o seguinte. Vamos entrar nessa discussão aí com quem jogou bola. Técnico brasileiro ou técnico estrangeiro na seleção? Brasileiro. Brasileiro, por quê? Porque eu acho que é diferente. Se o Brasil foi campeão 5 vezes, não é à toa, né? Sim, mas é o seguinte, hoje você vê um monte de técnico Português. argentino, português, treinando lá fora, na Europa. E você não vê um brasileiro. Será por quê? É porque Se a Europa hoje manda no futebol. na realidade o brasileiro acho que ficou um pouco para trás, porque primeiro que só fala um idioma, né? Já tem esse problema. Mas se você também vê. Mas isso também é para português e para argentino. É idioma muito parecido com o nosso, principalmente português. Assim, a safra brasileira está um pouco fraca. Para mim, se eu fosse dono do Botafogo, se eu não conseguisse um treinador lá de fora, eu levaria o Luxemburgo. Para mim, ele não esqueceu. Você não esqueceu de narrar. Mas parece que ele esqueceu de querer voltar a treinar. Ele pode estar desanimado. Mas- Ele pode estar desanimado. Ele pode estar. Que tu falou, ele pode chegar assim, olhar para ele era do Palmeiras. Olhar ali, pô, fulano, caramba, eu treinava o Rivaldo, Roberto Carlos, tal, Edmundo. Pô, mandar o cara fazer isso era uma vez só. Hoje tu manda 500 vezes e o cara não faz. Ele pode estar meio estressado, meio desanimado. Mas para mim é um dos melhores. Isso na minha Então opinião. você não vê com bons olhos o Eu acho que europeu, eu o acho que estrangeiro treinando a seleção. Eu acho que o problema Nem do português? Brasil nem foi português. Por isso que só tem que eu me lembro, só tem um português que foi o campeão da liga lá, que é o Mourinho. Mourinho, quem é que. O que esse do Palmeiras ganhou lá fora? Não, ele não treinou ainda, né, lá. Lá fora. O que o Jorge, esse que estava no Botafogo, ganhou lá fora? Ganhou o Campeonato Português. Ou só tem Benfica, Porto e Sport. É que uma realidade que é meio difícil da Mas gente aí encarar. veio aqui para o Brasil e montou o melhor time do Flamengo nos É últimos uma anos. realidade que é difícil da gente Mas não encarar. foi ele que montou. Nós, como liga, somos segunda Pra jogar. Não, claro que quem Hoje. montou foi quem comprou, né? Os jogadores, né? Direção tal, diretor de futebol.
Mas ele pegou aquele elenco que vários pegaram e quebraram a cara, o mesmo elenco. Não era o mesmo inclusive, elenco. Praticamente. Não. Saiu Quando ele aquele chegou- espanhol. Ah, tá. Depois que ele saiu. Depois que ele saiu. Depois que Mas- ele saiu, um monte pegou. Inclusive brasileiro. O Renato pegou. O Renato mesmo falou. E isso virou até uma certa chacota. Porra, me dá aquele time pra ver se eu não ganho tudo. Não dou nada. Não porra nenhuma. Não foi com o Ronaldo? Não é Mas bem foi assim, não. Praticamente isso. Que ele Chegava falou. na hora H, eu Chegou na vou hora ser H. Então, essa discussão, cara, é muito mais profunda. Mas a realidade, o fato é que é o seguinte, ó. Hoje, a gente tem cara de pau de falar que nosso futebol é o melhor do mundo? Não, né? Não tem a cara? melhor condição. Não tem condição. Infelizmente, nós, como liga, a gente tá num cenário periférico. Tem que A elite da fazer elite tá ali, tá lá no Manchester City, no Real Ah, mas, Madrid. mas nós aí. temos 5 O líder. títulos. Tá legal, temos 5 títulos. E daí? E Kiko? Estamos 24 anos sem, né? Porra! Entendeu? Igualou a Aí pior você sequência. pega uma seleção aí. Só pega time. Não precisa nem seleção, cara. Você pega um time da Europa, pega um time do Brasil, sacode a fé sacode. É triste. Mas olha só, o time da Europa, o cara fala assim, eu quero aquele fulano. Ele joga na seleção de um país, joga na seleção do outro. Vamos uma seleção mundial. Então vamos pra seleção. A gente perdeu pra porra da Bélgica, meu irmão. A gente não passa. A gente perde pra Bélgica, porra. A gente perde pra Croácia. Mas a safra agora tá ruim, a safra dos jogadores da seleção. Bosta, essa que é a real. A gente perdeu pra Bélgica, meu irmão. Que na época desses caras que a gente falou, ninguém cagava e andava pra ser Croácia, pior seleção. ainda, cara. Croácia, meu. A Bélgica ainda chama Chile. E olha que eu apostava no trabalho do Tite. Foi aí que eu falei, opa, vamos parar e pensar um pouquinho? Na hora H o cara não Porque eu entra. levava fé no Tite. Mas Linho, eu levava fé. a Bélgica, A gente Croácia, pode beber mais um grande pouco. maioria joga na Inglaterra, Alemanha. Então, esses caras hoje, eles estão jogando Espanha, Alemanha, Inglaterra. Quando formam as seleções, eles se juntam. Por exemplo, quem meteu um gol da Bélgica contra a gente? O De Bruyne. Não é? um absurdo. Cracaço, é um belíssimo jogador, né? Feríssimo. Neymar está de volta. Seleção brasileira com o Neymar? Vamos ver. Eu acho que sim. né? Eu acho que ele, meia perna, com uma perna só, ainda é melhor do que todos os Eu eles. vi o jogo, que ele fez o gol de pé. Eu não vi, não. Jogou bem? Eu vi, jogou bem. É bater pênalti, os caras batem feio. Eu Olha, o Neymar ainda vai calar a bola. Porque é o seguinte, cara, não tem jeito, o Neymar joga bola pra caralho. joga muito, joga bem. Vamos pra ele, é mulher, ele vai... Joga muito. Só que você esquece tudo. As palhaçadas, esse negócio que E não tem outro, cara. de navio, esquece essa porra toda. Agora, bota campo, bola, dá a bola na mão dele, no pé Que dele. pra mim ele sacaneou a própria carreira com as transferências. Se ele fica no Barcelona ali, que o tava no auge, seria o sucessor natural do Messi. Eu acho que o que pegou no Neymar, cara, assim, é o seguinte, cara. O Neymar, E as contusões. o Neymar com 15 anos era rimo de família, cara. O Neymar com 15 anos sustentava a família. O Neymar não teve infância. Meu irmão, o Neymar não teve infância. O Neymar não teve adolescência. O Neymar trabalha desde os 15 anos, que ele bota dinheiro dentro de casa. Então o cara não teve tempo, meu compadre, de ser uma criança normal, de ser um adolescente normal. Aí ele tá adulto. Aí quando ele viu, porra, tem avião, tem helicóptero, mulher 50, fazendo fila, 100 na minha frente. O Neymar duro não comia ninguém, meu irmão. Por todo respeito. Mas, Pra realidade. ele faz o que muitos não Brincadeira, fazem. viu, Neymar? Brincadeira. Ele faz o que muitos não fazem. Assume a paternidade, assume, é meu filho e tal. Ele vai lá, ele mantém todo mundo. tudo. E teve uma atitude linda agora com o filho do Robinho, que está lá no Santos. Chegou, chamou o filho do Robinho e falou assim: teu pai me ajudou muito aqui no Santos. E eu vou ajudar você. Eu tô contigo e não abro. Às vezes a galera senta o dedo no cara, mas não vê o histórico, sabe, ali? Cara, mas eu acho que eu não sei por que o nego fala tanto mal do Neymar, Não cara. entendo. Porque só pode ser inveja, porque o cara, no Brasil, É um pouco da política também, né? É política, ele ficou do lado- porque ficou do lado Neymar do- é direita, apoia um determinado candidato. surgiu agora também, Tem né? muito Isso isso. surgiu agora. Não. E surgiu que O continua. fato é que é uma pressão muito grande e hoje ele está numa situação tão confortável, ele cai de anda para esses papos furados. E a gente que gosta de bola, que gosta de futebol, tem que torcer para ele estar inteiro, como eu assisti esse jogo. Claro. Eu não sei quanto é que Claro. foi o nome do time, esqueci, desculpa, pessoal de São Paulo. Mas a gente tem que torcer para ele ficar bom, porque não tem outro jogador igual o Neymar, cara.
no futebol brasileiro. Você acha, Ninho, você que jogou bola? Não, não tem nem no Brasil, nem lá fora, né? Muitos países não tem jogador. Não tem. Pois é. E a gente depende muito do Neymar. Muito do Aí Neymar. fica essa pressão, querendo queimar o cara. Esquece a vida pessoal do cara, meu. Claro. Porque a vida pessoal do cara, esse é o meu pensamento, sabe? Eu posso estar errado. A vida pessoal do cara é que o cara, na verdade, com 15 anos, ele já era o cara que sustentava o pai, a mãe, a família, a irmã, blá, 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 blá. Na realidade também, a gente tem que analisar o que o cara tá jogando. O que ele faz fora do campo não é problema nosso. Entendeu? Mas não tem como falar mal do cara. Não tem como. Aí, ó, chefia liberou mais uma. Se o Brasil ganhou, é casa do Mais Neymar. duas, hein? Mais duas. O Brasil- O Lula tá rezando, né? Não, Mas bebe essa tô indo porra. devagar. Pega aí, Lula. O Brasil chegou na última Copa graças ao Neymar. Graças ao Neymar. E a gente não passou, foi por causa do Neymar? Não, Não. foi pro babaca. Quase que eu falo. Aquele- Foi aquele cidadão lá, aquele Fred, que ele não tinha que estar ali naquela Aquele lance posição, naquela inacreditável. hora. Ele não tinha que estar ali, cara. O Neymar, pelo contrário, fez um golaço. foi um gol de botou pelada o Brasil pra na Croácia. Copa de novo. Agora, Elinho, você, no Botafogo principalmente, o salário atrasava, né? Atrasava. Né? E atrasava o quê? 4, 5 meses? Inacreditável. É. Hoje, 5 no Botafogo, não existe mais isso, né? O dinheiro tá lá e tal, virou clube empresa, né? O Simval contou numa entrevista Aquele atacante? que o Antônio Rodrigues e acho que Mauro Ney Palmeiro resolveram contratar um técnico e chamaram Carlos Alberto, o capitão, o capita. Aí falaram assim, Carlos Alberto, fizemos uma reunião aqui, escolhemos você aceita trabalhar o Botafogo? Ele, claro, então tá, vamos jantar hoje. Chegaram no jantar e disseram para o Carlos Alberto, para abrir a conversa, nós não temos dinheiro para te pagar. Aí o Carlos Alberto falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar o trabalho e depois a gente conversa sobre isso. Carlos Alberto Torres. Capita. Só isso. Querido, Entendeu? esse eu vou mandar um salve pra ele em cima, que era... Tua carreira é muito ligada ao Botafogo, inegavelmente, mas tem duas passagens que tem que ser citadas. Que é no Remo e no Grêmio, né? O que falar desses dois clubes? Pô, são dois. O Grêmio, uma vez eu até conversei com o Paulinho de Almeida. É um clube assim fora de série. Em termos de organização, na época já, né? Era um time assim, que tinha uma organização muito grande. O Remo foi um time que eu fui campeão, fiz o gol na final. Eu peguei um carinho muito grande também. É o meu segundo time, o Remo. Mas os dois. O Remo não tanto organizado, mas o Grêmio é uma organização muito grande. E segredos? Fui campeão nos dois, sendo que o Grêmio tinha um time muito bom, né? Que era o Cuca, o Cristóvão, o Valdo, o Assis, irmão do Ronaldinho, o Mazzaropi, que jogou no Vasco, Goleiro. Bom. o Alfinete, Ayrton, lateral esquerdo, jogou no São Paulo, Flamengo. Então o time era muito bom. E você falou que o Remo é seu segundo time, qual é o primeiro? É o Botafogo, né? Ah, vê lá. Pior que eu divido essa preferência de segundo time com ele também. Quem Com é? meu pai. Remo? É. Parando do Pará. É o segundo time. Leão, Vocês são os tremendos vazilinhos. Não, O segundo time é o cacete, o time é um só. Não, mas você tem um carinho muito grande pelo... Antigamente a gente tinha um carinho muito grande pelo América, né? Quase todo mundo. geral, né? Continuamos tendo essa coisa da América. Não é tanto mais, A mas gente, Escobar, não é tanto mais. Mas antigamente todo mundo Trajano, né? torcia pro segundo time, era o América. Hoje é o Remo. Nós estávamos vendo a Série B do Carioca ano que vem vai estar estrelada. É Bangu, América, Olaria, Cabo Friense, Americano. Não, cara, mas acho que tem uma seletiva. Então um desses vai ser. Falar em Olaria, parabéns Tem uma pro Olaria, seletiva, acho que tem mandou bem, né? uma seletiva para ver quem vai jogar no ano que vem. Sim. O Olaria tá batendo ali na trave. É. Perdeu pro Maricá esse ano. Não, mas ontem foi bem pra caramba. O Olaria tá voltando aí com força total. Ganhou da ABC, né? E eu fico bacana, eu acho legal. Como eu disse, né, Lula, a gente que é mais coroa, assim, cara, você ia no Maracanã, né, nas preliminares, e a gente sempre chegava cedo pra comer aquele cachorro quente, aquele mate que vinha num copo que não tinha, e aí você tinha que tomar rápido, senão furava. Muito louco esse negócio, cara, muito doido. O cachorro quente, tá?
e também para ver a tal da preliminar. E você via lá Madureira, aquele uniforme lindo do Madureira, né, cara? É lindo o uniforme do Madureira. Tinha um bom sucesso também que fazia São Paulo. É lindo o uniforme. Campo Grande também, que naquela época, não sei, na época de 80, era forte também. Era chato, né, de jogar contra eles. O Olaria era chato. Eu ia jogar lá no estádio dos Ventos Uivantes, né, na Portuguesa, lá na ilha, né, cara? Aí o Olaria era o Olá. Era time Que hoje em chato. dia é um absurdo, os caras não tem mando mais. Foi tudo secando. Tudo vendido. Elinho, o teu nome todo é Hélio? Hélio Ricardo Dias da Conceição. Hélio Ricardo Dias da Conceição, o nome do craque. Você trabalhou com Emil Pinheiro. Emil era uma figura também, né? Emil Pinheiro, né? Uma vez estava eu e o Paulinho Criciúma aqui numa entrevista aqui, ele foi um pai pro Paulinho Criciúma, né? Eu falei, pô, pra mim não, pra mim ele foi um padrasto daqueles ruins mesmo. Ele te deu um pedal, né? Se eu pedisse R$1, ele me cobrava R$1. Entendeu? Por que você acha, hein? Porque eu era jogador do Botafogo, e não era jogador dele. Tinha a mesma coisa com o Luizinho Quintanilha também? Tinha, O Quintanilha era do Botafogo, né? Entendeu? Depois que assim, ele com mais moral com ele. E eu também brincava, eu sacaneava muito ele, né? Eu chamava ele de peruquinha. Ah, é? Ele ficava. Então, assim, pra mim, que eu te falei, uma vez eu tava lá fora, ele, tipo assim, me prestou tipo R$100. Ele me cobrou R$100. Eu fui lá e paguei. Aqui, só na interna, aí você. Ele era botafoguense mesmo? Esse cara falava que ele não era Botafogo, não, que ele era flamenguista. Quem era botafoguense era o filho dele. Filho dele que morreu. Aí teve esse viés, né? Aí ele diz que ele jurou pro filho que ele faria o Botafogo campeão, não é isso? Essa história é real, né? A história que contava lá, agora. Ele, uma vez, já falamos aqui em Sérgio Américo, o nosso gatinho preto. Adoro, Sérgio Sérgio! Américo chegou pro Emil Pinheiro e falou, "Seu Emil, o Botafogo está em crise." Aí o Emil falou, "Ô Sérgio Américo, a crise do Botafogo está aqui, ó." Esse negócio de mecenas, graças a Deus que o tal do nosso presidente agora, ainda em Botafogo, Marcelo, ainda bem que o nosso não é mecena, ele é dono do negócio. É outra Era parada. outra parada, ele vai pegar o boné e ir embora, ele vai, é dele, né? E ainda falando desse viés tem a sua ida pro Bangu, né? Que não era algo que você queria, era algo ali envolvendo ele. Não, então, o que eu tinha falado aqui, eu queria ir para a Europa. O empresário ligou para mim e tal, já tinha um time certo para mim ir. Aí eu fui falar com o seu Emil, eu falei assim, Emil, não, os caras não querem Isso quer levar com o alemão vai, né? Isso, foi logo depois que o alemão foi. Aí ele falou, não, porque eu teve uns jogos amistosos lá na Espanha, e assim, eu peguei a bola no meio de campo e fiz o gol muito rápido. E os caras na entrevista até perguntou, quantos segundos tu faz 100 metros, tal, não sei o quê. E os caras gostaram muito no futebol na época. Aí eu falei, pô, já tava na hora de eu sair, né? Porque primeiro que eu não ganhei, eu tinha acabado de renovar e a renovação foi assim, o seu amigo chegou pra mim e falou assim, assina em branco aí, que eu te dou, depois você pede o que você quiser, um carro, uma casa. Aí eu falei, pô, seu meu, o senhor é mau não, mas eu não quero o dinheiro do senhor não, só quero que é meu. Aí ele falou assim, então você não vai ganhar nada, que o Botafogo não tem dinheiro. Eu falei, então eu jogo de graça, mas eu não quero o dinheiro do senhor. Aí, porque eu já tinha ficado meio injuriado com ele, que uma vez do dinheiro que ele me prestou, ele me cobrou e era tipo assim, 50, 100 reais, não era nem coisa. E para os jogadores dele, ele pagava tudo. Então, aí eu falei, não. Aí só que ele chegava e falava assim, pô, os caras não te querem. Eu falei, pô, como não, senhor? Eu até brinquei, eu até gastei o castelhano com os empresários e tudo. Como é que eles não querem? Pô, falou que tá certo, falou que já ofereceu uma quantia boa. Na época era $500 mil, que era uma boa venda, que eu me lembro que o Romário foi vendido por 2 milhões, né? Aí ele, não quer, eles querem o Carlos Mário. Eu falei, como o Carlos Mário nem foi lá jogar, senhor? Ele, não, eles não querem. Aí o Luizinho Drummond, como já tinha sido o diretor lá, e quis me levar pro Bangu, que assim, não desmerecendo do Bangu, mas eu poderia ter ido para um time melhor, entendeu? Mas aí eu comecei a jogar, fiz 2 gols contra o Flamengo, fiz um gol contra o Volta Redonda. Só que aí eu machuquei o joelho, eu operei, deu errado a operação. Aí pra mim foi... Aí desandou. Desandou.
Essa foi A história. isso com 24, 25 anos. Além da contusão, qual foi a tua maior decepção no futebol e qual foi a melhor coisa que te aconteceu no futebol? A melhor pra mim foi jogar no Botafogo e fazer gol em cima do Flamengo. Né? Agora, a maior decepção, não ter sido campeão pelo Botafogo. Não sei você. Fui aqueles torneios assim, mas não, fui no Júnior, mas não conta, né? Profissional que conta, né? Essa mudança agora do Botafogo, falando já que a gente está de Botafogo, né? Essa mudança agora, essa nova... Botafogo voltou a ser protagonista. O Botafogo hoje é um time protagonista. É Botafogo, Palmeiras, Flamengo, não tem a dúvida. A maior rivalidade que tem no Rio hoje não é Flamengo e Vasco. É Flamengo e Botafogo. Já faz um bom tempo, né, pessoal? Sim. Né? E hoje, como é que você vê o caminho do Botafogo na mão do Textor? Já que a SAF é tão pequena, tem pouco tempo. Eu acho que é uma que deu certo 100%, né? A do Vasco não deu muito bem. Eu acho que ele conseguiu colocar o Botafogo onde que o Botafogo sempre teve, né? Que eu vi então uma entrevista do Tita com o Jairzinho e o Tita perguntando pro Jairzinho por que o Botafogo não tinha sido tantas vezes campeão pela Libertadores, que naquela época o Botafogo ganhava tudo, né? Aí ele falou, não, porque a gente não dava valor para esse tipo de campeonato, né? A gente ia fazer excursão para ganhar dinheiro e tal. Eu acho que assim, a mentalidade dele é diferente, como vocês falaram anteriormente, que ele tem um pensamento diferente, né? Que ele não, do torcedor, que o torcedor quer toda hora ter jogador bom, toda hora ele tem aquele planejamento dele. Eu acho que vai dar certo. Acho que já deu certo, né? Ele já foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Por muito tempo o Botafogo não ganhava nada. Eu acho que o torcedor botafoguense, como eu, a gente não pode reclamar dele. De jeito nenhum. A única coisa que nós, torcedores do Botafogo, nós temos que ter a consciência de que a gente não vai ter jogador por muito tempo. Muito tempo, 5, 6 anos vestindo a camisa. Por quê? O negócio dele é vender como um comerciante, é vender e comprar. Comprar é uma vender. empresa, né, cara? É uma empresa. Ele nunca vê lucro. E essa coisa de você ver que o foco do Botafogo mudou completamente, né? Antigamente a gente pegava Diego... Esse que era do Fluminense, do Flamengo, Diego Souza. Diego Souza. A gente pegava jogador que estava já parando de jogar futebol. Os caras vinham sem vontade de jogar no Botafogo, só para fazer mais um contrato. Não estou dizendo que é o caso do Diego, não. Não, e outra coisa também, os jogadores não queriam jogar no Botafogo porque atrasava tudo. Na anterior a isso, foi contratar o Carlos Alberto, a primeira coisa que falou que não tinha dinheiro. E os jogadores também não têm dinheiro, ninguém quer vir. Hoje o nego quer vir. O cara meteu um dinheirão no bolso, tinha um garoto lá do Santos, um zagueiro tal do Jair, 21, né? 21 tem o Jair. E tem um monte de garoto novo, de jovens aí que o cara tá comprando, não importa o preço, porque ele sabe que daqui a um tempo vai ganhar mais a Libertadores de novo. Aí ele vai vender, ganhar dinheiro de novo. Aí vai comprar outros, aí vai vender, fica esse agora. Ele sabe. E o scout dele também é muito bom, né? É o melhor. É o melhor. É o melhor. Quem era o Tiquinho? Quem era o Tiquinho? Vários, Ninguém sabia. Não, o Savarino ainda estava no Atlético Mineiro. Mas não, ele foi. Ele é atacante também. Cara, o Tiquinho é a coisa mais impressionante, cara. Ninguém sabia que era o Tiquinho, meu. O Grego também, né? Grego que tinha uma passagem lá pelo Bahia, que é uma coisa pequenininha. Mas aí ele foi lá pra fora e todo mundo esqueceu dele. Igor Jesus mesmo. Igor Jesus, ele queria levar. Igor Jesus é um caso desse. Cara. E aí o cara tá na seleção brasileira, meu irmão. O scout Marlon do Freitas também, né? Marlon Tava o scout do Botafogo é pica. Tava no time no Atlético Paranaense, no Atlético Goianiense, né? Mas ninguém pegou, ele foi lá pegar. Tem um menino lá, o Rafael, que era comentarista do Sport TV. É um garoto, o cara é novão. Eu encontrei com ele uma vez, quando eu ainda estava na Rádio Globo. Eu já admirava esse garoto como comentarista. O cara novinho. Ele era muito bom. Bom pra caramba comentarista. Hoje faz parte do scout do Botafogo. Tem uma visão danada esse garoto, cara. Rafael Rezende, né? Rafael Rezende. E porra aí, ó, Rafael. Porra, sangue bom. Tá lá firme, né?
Tiãozinho Pereira, você pegou Tião Peguei. Pereira, né? Tião. Como repórter. Peguei, pô. Sebastião Pereira. Da Sebastião era fera. Sport, Ele era da Rádio Nacional mas ele também e não era TV. da TV também. E da TV também. Era apaixonado pelo Botafogo. É tio do Paulo César. Vasconcelos, é tio dele. Era do PC, Comentarista também. comentarista. Nosso poeta. Poeta. Você tem toda a razão. Jogador maldoso, assim, quem que você destacaria? Um cara que... Júnior Baiano, você chegou a pegar... Não levou a voadora do Júnior Baiano, não? Não joguei, não. Mas quando eu tava subindo, eu ia treinar com um profissional, né? Tinha 16, 17 anos. A zaga era Perivaldo, Renê, Gaúcho e Gaúcho Lima. Aí eu ia pra ponta esquerda lá e o Perivaldo, ô Juvenil, vai pra lá, senão me meter é porrada. Eu ia pra lá, pum. Aí ia pra lá, eu Gaúcho, ô Juvenil, aqui não, aqui eu vou te dar no meio. Aí ia pro meio. Pô, engraçado, o que mais batia era o Renê, é o que menos batia em mim, no treino. Mas Era na hora do campo. Pô, no campo ele batia pra caramba. Mas, pô, aquele time ali, pô. Já era uma recepção, né? Hoje está mais complicado, né? Porque o VAR hoje, o árbitro não viu, o VAR hoje chama e ó... Eu acho que hoje os jogadores até meio, eu não sei se é inocente, é burro mesmo. O cara bota a mão no peito, o cara bota a mão no rosto. Pô, o cara sabe que vai vir o VAR. Agora, principalmente aqui, né? Porque a gente não vê esse jogo europeu. Lá fora não, não existe isso não. Aqui é isso mesmo, quando tocou no peito, o cara faz assim, ó. Se bem que alguns jogos do Flamengo tem muitos gols duvidosos também que o VAR não chama, né? Deixa isso pra lá, porque eu vou contar. Olha, agora lá é o seguinte, cara, com simulação muito... Eu tava vendo o jogo agora no meio de semana da Champions League, por muito menos o cara já toma um cartão amarelo, simulação. O cara dá uma caidinha assim, fingindo, pau! E não é qualquer falta não, né? Não, Eu acho maravilhoso. não adianta vir não, aí Não come aqui solto. não, aqui os caras dão 300 piruetas, o cara toca aqui, ele bota a mão aqui, que foi na cara e tal. Cara, tem um lance do Danilo em jogo recente, que ele fica incrédulo com uma falta que ele faz, entre aspas, o juiz dá. Caramba, não sei o que é a falta. Bem-vindo à arbitragem brasileira, é assim que funciona. É um absurdo, né? Vai marcar mesmo. Tudo É tá um acostumado com absurdo. ensinando lá na Itália, é outra conversa. Aí quer ser campeão de novo, assim não dá. O Elinho não pegou Paulo Amaral. O Paulo Amaral era forte, né? Ele... E pode Aí o Paulo Amaral, técnico do Botafogo, treina em Marechal Hermes. E andaram dando aí umas notas aí, cutucando o Paulo Amaral. E ele falou, chegou lá e falou, eu não falo com a imprensa, não vou atender ninguém da imprensa. A imprensa tinha acesso que não tem hoje, né? E os caras olhando, né? tudo aí, Que era legal, né? era legal. Terminou o treino, os jogadores saíram para tomar banho, o Paulo Amaral veio saindo e tal, o cara amarrado, fez assim aqui no músculo aqui e tal. E os caras, ó, não pergunta que o cara vai explodir. E aí os jornalistas foram saindo assim de Agora mesmo fininho. pergunta, né? Aí o Mário Jorge Guimarães, nosso Mário Jorge, que era de O Globo na época, depois foi um dos Diretores lá, né? suportes do Galvão Bueno na televisão, na Globo. O Mário Jorge, eu sou de O Globo, eu vou perguntar. Aí chegou, sou Mário, ele fala, eu sou de O Globo. Aí ele falou assim, só tem viado lá. Nosso careca, Paulo Amaral, cara. Que ele ia lá pro posto 6, cara, que eu sou de Copacabana, né? Ele nadava ali no posto 6, cara. Ele era bom nadador também, cara. Era Nadava forte muito pra bem, né? cacete. Nadava muito bem. Mário cara. Viana também era, Mário Viana era a Urca, né? A Urca. Isso aí é história que só. Mário Viana. Eita, mano, aquilo grande era Mário figurante. Viana. Aliás, cara, a gente tá falando aqui de futebol, mas nós trabalhamos em rádio há muito tempo, cara. Era uma simbiose, né, cara? Você manda o sapato ainda, Zeca? Manda um sapato, ainda mando. Ainda manda? Me esforço um pouquinho. Mas tinha uma coisa muito ligada, né? Principalmente a nossa Rádio Globo, né? Eu tenho um carinho muito grande e um orgulho muito grande. Acho que o Lula também deve ter isso. Claro. Eu tenho um orgulho muito grande de ter passado pelos corredores da Rádio Globo. Primeiro pela quantidade de gente boa que eu vi,
que eu trabalhei e tal. E tinha uma ligação muito forte a Rádio Globo com o futebol, né, cara? E com a música também, porque ali era um ponto das gravadoras, os divulgadores, que hoje não tem mais, eles se reuniam ali naquela praça, todos os divulgadores, todos em frente à Rádio Globo. Nenhuma outra rádio conseguiu fazer isso, Lula. Nenhuma. E a vinheta, né, do Zarifão. Música, esporte e notícia, Rádio Globo. Era demais. Então a gente. E era uma. Você passou por isso ali. Era uma ligação muito grande. Tinha entrega naquele motorrádio. Motorrádio, ganhei muito daquele. Tal. Porra, a gente. Era uma ligação. E além do mais, galera, tinha o presidente da Federação do Rio de Janeiro, que era o Otávio Pinto Guimarães, que pra mim no futebol carioca foi um dos maiores. Ele e Francisco Horta, os maiores marqueteiros do futebol carioca, os dois. Concorda comigo, Lula? Total. Ele, quando diziam, vai chover, o que ele fazia? Porra, Otávio. Dia ideal. Ele ligava de casa. Momento ideal. Me põe no ar, me põe no ar. Não vai chover. Ele morava na Praça São Salvador e ele viu o Cristo. Ele dizia, o Cristo não está encoberto, então não tem chuva. Podem ir para o Maracanã, que o jogo mesmo, vai acontecer normalmente. E aí o Maracanã lotava, e Botafogo e Vasco, por exemplo, aquele 4-0 choveu no começo ao fim. Aí perguntavam para ele, o Kleber, às vezes era o Kleber comandando, o Kleber Leite, e ele gostava de Fórmula 1 também. Presente, e a Fórmula 1? Aí ele falava 15 minutos. Hein? Eu narrei alguns. O primeiro grande prêmio que eu narrei foi na Holanda. A equipe foi para Espanha, 82, né? É isso? Me ajuda aí. Agora de dar vamos não. Aí o Valdir Amaral chegou para mim lá no esporte, ali, aquelas duas salas divididas, envidraçadas. O Valdir chegou para mim e falou assim: Luiz Carlos, vais fazer a tua primeira viagem internacional. Aí eu falei, não, mas eu já fui ao Uruguai. Uruguai não é internacional, você vai para a Europa. Você vai fazer o grande prêmio da Holanda de Fórmula 1. Aí eu falei, nossa senhora, eu não sei nada de Fórmula 1, mas eu fiquei na minha, eu vou falar que não. Aí o Edson Mauro Carceraço, o Edson chegou e falou, ó, é a primeira, hein? Vai ter mais. Eu falei, pô, que ótimo, que bom. Aí eu parti para a Holanda. Uma semana antes do Grande Prêmio, Ayrton Senna estava disputando o último ano dele na Fórmula Ford, ou 3, eu não guardo, mas foi o último ano, depois ele subiu para a Fórmula 1. E eu cheguei lá, era Henrique Cardão, comentarista da Rádio Globo, ele ficava lá na Europa. E eu levei diárias, tudo em dólar para ele, não sei o quê. E quando eu encontrei em Amsterdã, eu falei, Cardão, eu sou um narrador e tal, papapá, mas eu quero te dizer o seguinte, tecnicamente eu não sei nada de Fórmula 1, eu sou um narrador, eu vou enfeitar o pavão. Ele falou, fica tranquilo, porque todos que vieram aqui não sabem merda nenhuma. Então, a gente vai levar numa boa, tranquilo. E ele falou, você vai ver, disputando agora aí, o futuro maior piloto do automobilismo no mundo. Ayrton Senna. E aí eu fiquei olhando, cara, quando o Ayrton ganhou a bandeirada, eu fiquei todo arrepiado aqui, aí eu tive que subir para transmitir a corrida. E, ô Lula, fiquei curioso agora, como é que é a transmissão de Fórmula 1, hein, cara? Você, claro, né, pegar os nomes dos pilotos, a cor do carro, capacete, é igual no futebol, né? Que é tudo muito rápido, né? Na Fórmula 1, então, era igual o Elinho. Elinho pegava a bola e bate. Era o nosso piloto de Fórmula 1. Então, é pela cor do capacete, bico do carro. E hoje, jogador, para identificar hoje, o Maracanã parece que você está transmitindo o jogo da Lua, que é muito longe. Muito longe. Se você tiver um monitor, ajuda. Do avião, né? Hein? Também parece ser longe. É muito. Também vai ficar ainda mais, que eles vão passar as cabines todas lá bem para o alto. Aí você vai, se você tiver dificuldade, se o jogador estiver usando uma chuteira laranja, que hoje é tudo com cor diferente, né? Aí você tem que memorizar. O zagueiro tal com a chuteira laranja, o outro tá com a chuteira verde, o outro tá com uma... Então, aí, temos um jogo no Bangu, na Rádio Globo, que o Pedro Costa estava informando
e tinha Luizão e Alcindo, né? Alcindo. Aí o Pedro Costa informando e o Valdir narrando. Aí o Pedro Costa, gol do Bangu, Alcindo. Ok, Bangu faz 1-0. Aí 2 minutos depois o Pedro falou, Valdir, não foi Alcindo, foi Luizão. Aí, na verdade, estava narrando o jogo. Ele corrigiu errado, né? Porque deu azar, acontece. Aí o Valdir, você me derrubou, eu narrei certo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Tu lembra o primeiro jogo que você narrou? Primeiro jogo? A minha origem é Minas, eu sou de Minas. E eu fui... E o jogador, foi jogador também. Fera. Jogou com o Pedrinho. Maravilha, Vicente. Esse Pedrinho não, o Pedrinho que tá o presidente aí do... Tá. Tá vendo, rapaziada? Aí o- Só pra galera entender que você não vai virar. A gente tá aqui no bar do Elinho, aí a gente estamos aqui no boteco, não é isso, Marcelo? E aí chegou aqui um cliente que também já jogou bola. Isso aqui é uma resenha. É o dia a dia do cara aí. Resenha 37. Aí, Alinho, o Fernando Mansur, que você conhece bem, Muito. Talento. o Fernando Mansur estava em Ponte Nova e ele montou uma equipe de esportes. Eu já estava fazendo rádio. E ele chegou para mim e falou, eu queria te convidar para você fazer reportagem. Eu falei, não quero mexer com isso não, eu quero mexer com música, eu quero ser locutor de estúdio e não sei o que lá. Ficava ouvindo esses caras aí, Rádio Mundial e Rádio Tamoio, Excelsior de São Paulo, né? Era um negócio lindo, maravilhoso, né? Excelsior era da mesma rede da Globo, né? A máquina do som. E aí, com muita conversa, o Mansur me convenceu, eu fui fazer reportagem. Depois, campeonato regional lá na cidade do Reinaldo, que é Ponte Nova, do Zé Cunha, que narrou muito jogo teu. Aí o Mansur fez um teste na Rádio Nacional, 1000 candidatos, ele passou em primeiro lugar, ele veio embora para o Rio. Assumiu lá para narrar um cara chamado Dilson de Abreu, que era muito bom também de gogó, chegou a trabalhar na Tupi. E estavam jogando 2 times, o do Reinaldo foi do Atlético, está lá ainda, que era o 1º de Maio e o Pontinovense, era clássico na cidade. Palmeirense, 1º de Maio e Palmeirense. E esse Dilson era palmeirense, ele estava narrando e puxando brasa para o 1º de Maio. A torcida do 1º de Maio, do Palmeirense, ameaçou subir a cabine para bater nele, dar no narrador, o narrador ia apanhar. Aí eu subi no intervalo para tomar uma água e ele falou, eu vou chamar a polícia. E não voltou mais. Aí o técnico de som falou, quem vai narrar o jogo? Eu falei, você. Aí o primeiro jogo que eu transmiti foi o segundo tempo desse jogo, 1º de Maio, Palmeiras. Pô, aí não sabia dessa história, não. História bonita, né? História bonita. Mas e no profissional? Profissional, o torneio início, pela Rádio Federal. Eu que sempre quis jogar esse Sempre que jogar Mas na minha época eu não Rádio teve. Federal, que depois virou Manchete, ela já era da Manchete. E eram vários jogos, né? Torneio início. E aí caiu para mim Madureira e Olaria. E eu ainda tentando me ambientar, pouco tempo de Rio de Janeiro, aí tá o Madureira, tá o Olaria. Eu falei, a saída parece que vai ser do Olaria. Saiu o Madureira. Aí o Fernando Mansur até hoje me liga, manda para assim, saiu o Olaria. Todo radialista. E o rádio tem um negócio muito interessante, Elinho e Marcelo, a gente é do rádio, tá? O rádio tem um negócio muito bacana que nenhum outro veículo de comunicação tem, cara. É o improviso. Eu acho assim que é uma história bonita, né? Uma história assim, que também, junto com a qualidade, a sorte também. Mas acho que talvez hoje, eu acho que é mais difícil. É como se fosse um jogador de futebol. Hoje, para você ser narrador, é mais difícil também. Para chegar lá. Não é fácil chegar, não. Tá? Por exemplo, Daniel Pereira, o Dandan, que é meu parceiraço, meu irmão. O Dandan, eu fui a um churrasco em Niterói, que um amigo do pai dele me convidou. O Daniel Pereira é pequenininho, ele conta isso para todo mundo. Aí o amigo do pai dele falou assim, ô Lula, esse moleque narra futebol de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e diz que quer ser narrador. Aí eu chamei o Daniel Pereira e falei, narra aí, é vascaíno, né? Ele, eu falei, leva jeito, tem futuro. Dandan. Aí, tempo passou,
sei quantos anos, 6, 7 anos, ligou o cara de novo. Não tem jeito, ele quer ser narrador. Dá para encaixar? Aí eu liguei para um cara que fazia futsal, ele só narrava futsal. Agora fugiu o nome dele, ele era da aeronáutica, ele era radialista também. Aí eu liguei para ele e falei, ó, tem um garoto aí e tal, papapá, não sei o quê, aí manda me procurar amanhã. E aí o Dandan começou narrando futsal, depois foi galgando, pulando, e hoje está aí, prateleira de cima. Você, Luiz Carlos Silva, mais conhecido como Lula, acabou de desvendar um mistério na minha cabeça. Paulo. O Dandan, esse narrador que ele está falando agora, que é no Sport TV, ele usa os 15 bordões dos locutores de rádio. E agora eu entendo por quê. Porque ele ouve, né? Porque ele era um apaixonado, então ele tem horas que ele usa. O Gilson, por exemplo, como é que é? Presta atenção no serviço. Isso é um clássico. O Gilson falava isso pra caramba. Outro dia ele falou titio Mário Viana. Mário Viana, e ele é rádio, né? É o cara que mais valoriza o rádio na TV. Luiz Roberto Rádio. Luiz Roberto, titular da Globo hoje, é rádio. Que é o craque. O Daniel Pereira, rádio. A maioria, a origem toda de Luiz rádio. Carlos Silva, novamente, você formal com sua pessoa e tocar o meu craque aqui. Agora, eu vou dizer o seguinte, todo mundo que saiu do rádio e foi para televisão, ou 99,% se deu bem. Agora, quem saiu da televisão e foi para o rádio, nem todo mundo se deu bem. Não, eu acho que a experiência é maior, né? Rádio é um Ela te dá a experiência. Porque a televisão você... É aquele jogador habilidoso. Grava VT, não deu certo, grava de novo. Igual a gente tá fazendo aqui, a gente deu umas paradas e tal. Televisão é isso. O rádio não, meu. Você tá com o microfone na mão, ligado, ali ao vivo. Se tu pegar... Porque ele falou, o cara falou que corrigiu ele, aí o cara falou, não, eu tava certo, você que... O cara tem Você tem que ter um convívio. Agora, nós devemos a esses caras aqui, né? Porque eles são os artistas do espetáculo, né? E aí, nós somos narradores em função do trabalho que vocês exercem dentro de jogo. Mas eu acho que Sempre. um depende do outro, né? Agora, tem um detalhe do narrador, né? Porque o narrador pode fazer uma jogada mais ou menos, virar uma jogada emocionante. No rádio, é como se... Você não tá vendo o jogo. Aquela bolinha perdida ali no meio campo. Você não tá vendo o jogo, deu uma chuva aí, né? Você não tá vendo o jogo, então o narrador, ele precisa inclusive fazer isso. Porque aí ele prende o vídeo. Não, porque a gente tá Então, às vezes tá uma imaginando, merda e o cara faz ficar bonito. a gente imagina o que ele narra, né? Houve uma festa de encerramento da Federação do Rio, aí o Adnet, como é que é o nome dele, o Adnet? Marcelo Adnet. Aí o Marcelo falou assim, eu vou imitar aqui o narrador de televisão e depois eu vou imitar o narrador de rádio. Hein, você viu isso? Não é? Aí ele falou, o narrador de rádio, desce ali pela direita, chutou, raspou a trave, a bola passou meio metro, 1 metro, ainda. Ele disse que raspou a trave e o cara que está ouvindo diz. Aí passa pro narrador de televisão. Elinho, 17 anos, 1 metro e quanto? 72. 1,72 m, comeu um bife pela manhã, pegou a bola pela direita. Aí faz um comercial. Já tá com o segundo cartão amarelo acumulado. É isso mesmo, cara. Então, a gente, cara, eu tentei e não consegui. Eu tentei ser narrador. Você é um campeoníssimo, né? Você tem que ser comentarista. Porque bater o nome. Primeiro que tem que ter a voz bonita, né? E a minha não é bonita, não. Não, Agora o Lula é outro departamento, né? não, a voz é diferenciada. Você trabalhou na Mundial, não, né? Cara, eu tenho uma frustração danada, não tem Rádio Globo, 98. 98, FM O Dia, FM Antena 1. Fiz algumas rádios aqui no Rio. E outra coisa é o seguinte, agora eu vou lembrar aqui um momento do rádio meu, né? Meu não, meu que eu falo da minha rádio, a Rádio 98 FM, você liga, é só um sucesso. No Só Mix 98, a gente mandava no Rio, a Rádio 98, cara, a gente tinha 38% de Ibope, 38%.
e a segunda colocada tinha 16. Porra, deslavado, hein? Mas, Rádio a Globo- 98 agora A 98 é Globo, né? é Globo. Antigamente era diferenciado, não era mais música. Música, era só música. Você mica se só eu não sucesso. me engano, é aquela Good Time 98. Good Times, melhor programa, um dos Porra, melhores. de da rádio. madrugada, mano, só música. Aquela música. Mas a gente, Romântico. a Rádio Globo era um canhão mesmo, cara. A Rádio Globo. E o conglomerado de Globo, né? Mundial, Rádio Globo, depois Globo FM, Eldo Pop, que virou 98, e a Rádio Globo AM, que era a mãe de todas, né? Que agora é FM, né? Virou FM. Era realmente, a gente mandava no Rio, o Sistema Globo mandava. Agora, voltando um pouco pra tua carreira, Jorge Elal, sempre quis pegar, né? No caso, contratar, senão esse aqui fudou. Aí, tá vendo? Aí o cara para da parada do pintinho, o cara vem aqui e manda, pô, sempre quis te pegar. E agora, amigo? Agora é contigo. Comigo, mano. Falando, fudeu. Contratar, ele falou, ele corrigiu. Não, desde a época do Júnior, assim, era a época do Carlinhos, que era do treinador do Flamengo. Ele uma vez me chamou lá pra ir pro Flamengo. Eu falei, não, eu sou botafoguense e tal. Aí no profissional também, ele ligou, o Elal sempre quis me levar. Aí eu falei, não, no Flamengo eu não jogo, porque eu sou botafoguense. Inclusive, assim, eu, na época, tinha muita moral com a torcida do Botafogo por causa disso, porque eu não, né, falei que não jogaria no Flamengo, que eu era botafoguense. Mas não sei se hoje eu faria a mesma coisa. Claro entendeu? que não. Hoje, pelo pensamento Com diferente e certeza tal. não. E naquela época você jogava mais pelo amor, né? Mas, Que a gente falou lá no começo, né? Time que do Botafogo, por exemplo, naquela época de 67, 68, 90% era Botafogo. era botafoguense. Né? Por isso a gente ganhava tudo. Você identificava o jogador pelo time? O cara jogava por amor à camisa, não era só pelo dinheiro. Mas era muita qualidade, né? Muita qualidade, muita qualidade. Agora, quem está herdando aí Então, o meu filho começou, estava no Botafogo, estava bem, surgiu até como promessa lá na categoria de. Acho que é dente de leite, né? Que agora já mudou tudo, mas já mudou. Aí só que ele machucou o joelho, operou, agora é base. Agora é sub-9, sub-10, sub-20. Aí começa aí. E aí ele parou. Agora tem o meu neto, Davi. Davi, acho que ele vai dar caldo. Pinta de jogador, o moleque tem. O moleque é habilidoso, é rápido. Eu acho que. Se depender da minha torcida, eu já tô dentro, porque é o nome E é do meu botafoguense, né? filho. Então, Botafoguense, tô tem dentro. 11 anos, mas é botafoguense. está no Audax, né? Tá no Audax. Aí vai pro Botafogo depois. O John Texton vai ligar. Sou Hélio. O Hélio é ótimo. Pode deixar, porque o Lula vai fazer a ponte. Quando ele sair daqui, ele vai ligar pro Texas e falar, aí, John, contrata o moleque lá que é neto do Elinho. Não, Lula? O Lula é parceiro. Vai ligar pro John. Eu acho que vai dar caldo. Agora assim, rapaziada, o que falar de uma resenha dessa? Pô, adorei, Quantos cara. de programa? 3? Adorei. 5, 8? Eu não sei, eu sei que 3 cervejas eu vou ir. Esse trio aqui, meu Deus do céu. Queria agradecer a todo mundo aqui pela presença. Pô, adorei. Só observei vocês, foi uma aula. Adorei. Eu que agradeço, né? Agradeço a história aí brilhante, né? Grande Hélio. Narrei muito no jogo do Hélio. Prazer Essa em voz- nos conhecer essa voz na- pessoalmente. Nessa voz que poucos têm, né? Lula. Esse dom aí. Na hora que o Saber que o de Marcelo Deus. me convidou, falou que o Lula tá. Falei, "Ih, Opa, agora mesmo quero tá nem bom." saber o que vai rolar, mas se eu Fala a hora botar que eu me com o apresento. Vambora. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo, valeu por tudo. Marcelo, obrigado mesmo, Vocês padre. Valeu. são É, ídolos. Marcelão. Todo mundo aqui. Valeu.